A paz do Senhor Jesus. Vamos nós para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre nós estamos falando aí sobre os livros poéticos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre provérbios, né? Um provérbio específico. E hoje o tema é sobre confiança. E confiança é um sinal de fé. Nós não conseguimos confiar em Deus se não tivermos fé. Bom, o versículo base do nosso estudo de hoje está em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 3. Abre sua Bíblia aí e vamos ler a palavra. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Em outra versão diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Bom, diante disso, eu tenho algumas perguntas para fazer a você. Você que é adolescente, está aí começando, tem ainda um futuro pela frente, tem bastante coisa ainda para viver. Você já fez algum plano para o futuro? Você orou a respeito disso? Você confiou em Deus esses planos e você crê que nele os planos vão acontecer? Bom, no estudo de hoje nós vamos falar sobre confiança, como eu já falei, e sobre os nossos planos, as nossas decisões, o que nós queremos, o que nós pensamos aí para o futuro. Então, o livro de Provérbios, ele dá algumas dicas valiosas, principalmente para os jovens, para os adolescentes, aqueles que não têm muita vivência ainda, não têm muita experiência e que gostam e precisam fazer planos para o futuro, né? Mas às vezes lhe falta aí um pouco da maturidade, né, para entender e saber o que é bom, o que é correto, e da experiência também dos anciãos aí, dos senhores, das senhoras, para poder trilhar um caminho que seja bem sucedido. Então, o livro de Provérbios é um manual para que a gente tenha bom êxito aí nos nossos planos, no nosso planejamento para o futuro. Salomão, ele nos ensina que todos os nossos planos, do menor ao maior, devem ser colocados diante de Deus. Se você aí já planejou algo para o seu futuro, eu aconselho que você ore, entregue para o Senhor, coloque nas mãos dele e pergunte para ele se realmente é isso o que ele quer para a sua vida, né? E aguarde a resposta. Nós temos aí a mania, às vezes, de planejar algo ou decidir algo sem pedir orientação de Deus e no impulso, né? Ainda mais nessa fase da adolescência, é muito fácil agir pelo impulso, né? Pelo que está sentindo no momento e tomar decisões precipitadas. Então, nós devemos, assim como Davi, ele sempre orava e colocava nas mãos de Deus e aguardava para saber qual era a vontade de Deus a respeito daquilo que ele havia de decidir, e ele aguardava a resposta. Às vezes nós oramos até, mas não prestamos atenção ou não aguardamos Deus dar a resposta, né? Qual é a vontade dele? Não aguardamos entender qual é a vontade de Deus para nossa vida. Então, nós devemos seguir o exemplo aí de Davi, né? Da mesma forma, aguardar, orar, entregar, confiar e
aguardar a resposta de Deus, o que Deus vai dizer é sim ou é não? Ou é espere, não é o momento? Então, outra pergunta aí que eu deixo para você. Você está disposto a abrir mão dos teus planos, se preciso for, para fazer a vontade de Deus? Para viver os planos que Deus tem para você? Outra coisa. Outro questionamento. Hoje é dia dos questionamentos. Você acha que qual plano é melhor? O seu plano, segundo o teu coração, que nós vamos ver aqui na lição fala, que o coração do homem é enganoso, ou o plano que Deus tem para você, ainda que aos teus olhos não seja agradável, não pareça algo que você queira, não pareça algo bom. Pense bem, pense nisso. E vamos para a nossa lição. Né? Então, o livro de Provérbios nos ensina a confiar no Senhor e nos seus princípios, mesmo vivendo em um mundo corrompido. Confiar em alguém, no entanto, demanda tempo para que se possa conhecer o outro e ficar íntimo dele, pois assim se cria um relacionamento sólido. Além disso, precisamos nos deixar conhecer também, né? A gente só consegue confiar em alguém se a gente conhece. Você já confiou em alguém que você não conhece? Que você nunca conversou? Que você nunca teve alguma relação, nunca esteve perto, nunca conheceu? Né? Pense aí, quem é a pessoa que você mais confia? Né? Responda aí para si mesmo. Você conhece essa pessoa? Não tem como nós confiarmos em Deus se nós não conhecermos a Ele. E nós só vamos conhecer a Deus através do quê? Da palavra. Através de ler a Bíblia, de ver o que está registrado aqui, entender o que a palavra nos diz. Nós conhecemos a Deus através da palavra e através do relacionamento quando oramos, quando falamos com Ele. Então, busque conhecer ao Senhor. Se está faltando confiança aí em Deus, se você não consegue confiar em Deus, talvez você esteja precisando conhecer mais, buscar mais o conhecimento de quem Deus é. Né? Você quer outra coisa, não tem como conhecer a Deus, né? Viver, estudar, mas sem ter um relacionamento com Ele. Deus não vai te conhecer dessa maneira. Então, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus para conhecermos ao Senhor e sermos conhecidos por Ele. Planejamento, o segredo do sucesso. Você já tentou fazer alguma coisa e não deu certo? Às vezes a busca pelos resultados imediatos nos atrapalha de viver uma etapa importante da nossa vida. E uma etapa que faz toda a diferença no resultado, né? Que é o planejamento. A pressa, ela rouba esse passo importante. Nós sempre devemos parar e planejar a nossa vida. E principalmente, orar antes de fazer o planejamento. Orar, pedir a direção de Deus, consagrar ao Senhor antes de sentar para planejar algo. Isso é muito importante. E o Espírito Santo, ele nos dirige quando nós honramos a Deus antes, com as primícias, né? Antes de agir, antes de pensar em como vai ser, em como podemos fazer, nós entregarmos esse momento do planejamento, né? Orarmos e pedirmos a graça de Deus. O Espírito Santo, ele nos dirige e honra esse nosso posicionamento.
Então, a chance de dar errado quando nós oramos, entregamos, pedimos a direção de Deus nos planos que nós temos em mente fazer, é muito pequena a chance de dar errado. Então, com certeza, se nós não planejarmos, agirmos pelo impulso, nós vamos errar muito mais vezes do que quando nós paramos, oramos e planejamos, né? Guiados pelo Espírito Santo. Então, lá em Lucas 14, 28, nós vemos Jesus dando aí um conselho, né? Falando aí para os discípulos. Ela diz assim, Jesus nos advertiu: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Assim, Jesus nos ensinou a pensar nas decisões a serem tomadas. Nós precisamos pensar nas decisões. Ele nos ensinou a planejar e a calcular os custos das obras e a pensar nos prós e nos contras de cada projeto. Nós precisamos, o tempo gasto no planejamento é muito importante, é de extrema importância. Se você quer realizar um projeto, se você quer algo, peça a orientação do Espírito Santo, peça a ajuda de Deus, confia ao Senhor os teus planos e deixe o Espírito Santo te dar as ideias. Pede para o Espírito Santo direcionar os seus pensamentos em relação a esse planejamento, a essa decisão que você quer tomar e colocando sempre nas mãos do Senhor. Eu, quando planejo algo, eu sempre falo para o Senhor que, se não for da vontade dele, que nada daquilo que eu coloquei no papel venha a acontecer. Ou, se não for daquela maneira que o Senhor quer que aconteça, que ele mude os planos. Eu sempre falo ao Senhor que ele tem autonomia para mudar o que ele quiser mudar nos planos em que eu fiz. Porque, às vezes, podem ser coisas apenas da minha cabeça. E eu não quero agir com as minhas atitudes humanas sem que seja a vontade de Deus. Quando planejamos, evitamos uma série de erros e aumentamos a possibilidade de alcançar o êxito no que fazemos. Deus, ele nos permite fazer planos, né? Ele nos dá a direção para concretizá-los conforme a sua vontade. Ele nos permite fazer os planos e ele nos dá a direção em que devemos ir. Só que é uma escolha nossa. Eu vou escolher o que Deus quer para mim, porque o Senhor me dá essa autonomia. O sábio Salomão nos instruiu a consagrar ao Senhor os nossos planos. Isso é o versículo que foi lido de Provérbios 16, 3. Antes de tomar qualquer decisão. Você ouviu o que eu falei? Antes. Vou repetir de novo. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Antes de tomar qualquer decisão, o cristão deve apresentar a situação ao Senhor e aguardar a resposta e esperar a resposta. Eu sei que muitas vezes você quer no momento exato, orou, já quer que desça um anjo do céu e fale, vá por esse caminho, né? Geralmente nós queremos a resposta positiva ainda. Você está preparado para aguentar um não de Deus, se não for da vontade dele o que você planeja? Nós devemos ser humildes para ouvir a voz de Deus. Nós devemos ter humildade para aceitar o que Deus quer para a nossa vida. Então, aguardar a resposta é muito importante antes
de agir. E essa resposta nem sempre ela vem imediatamente, como eu falei, né? Um anjo vindo do céu para nos dizer aí, sim, vá por esse caminho. É a resposta que a gente espera, mas nem sempre essa resposta vem imediatamente. Eu conheço pessoas, histórias e testemunhos de coisas que demoraram anos para Deus responder, anos para acontecer. E o irmão, a irmã lá perseverante, aguardando Deus agir, já fez tudo que poderia ser feito, porque nós também temos a nossa parte a fazer. O restante é com Deus, é aguardar e esperar o momento certo de Deus agir. Então, com certeza, isso evitará decisões erradas e consequências desastrosas que podem comprometer seriamente os nossos projetos. Nós devemos nos apegar ao que Deus disse, ao que Deus quer e ao que Deus fala e aguardar com paciência no Senhor. Confiança, um sinal de fé. Davi, o pai do sábio rei Salomão, ele foi um homem honrado, foi um homem muito bem sucedido. Mas por quê? Porque ele temia a Deus, porque ele confiava a sua vida ao Senhor. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E o mais ele fará, depende da versão aí, né? Entregar e confiar são atitudes intimamente ligadas. Uma está ligada à outra. Só quem confia muito entrega aquilo que lhe é precioso, né? Eu só vou entregar algo que é precioso, que é valioso para mim, se eu confiar muito na pessoa. Caso contrário, eu não vou conseguir entregar algo que é valioso para mim. Um exemplo aí, você entrega o seu cartão do banco com a senha para alguém que você não confia? Não. É algo que é importante para você. Então, nós só vamos conseguir entregar e confiar, deixar na mão da pessoa, para a pessoa fazer o que ela quiser, o que ela acha importante, se nós conhecermos muito bem a pessoa. Então, o ato de entregar e de confiar estão intimamente ligados. Entregar os próprios caminhos ao Senhor é submeter todos os planos à vontade dele, ou seja, é confiar que Deus fará o melhor. Quando nesse salmo fala sobre entrega o teu caminho ao Senhor, o caminho ele tá significando aí a nossa vida, né? Os nossos planos, o nosso futuro. Então você entregaria o seu futuro nas mãos de alguém que você não confiaria? Então, o versículo 5 do Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Ou seja, submeta os teus caminhos a alguém que você confia, a Deus, né, que pode fazer o melhor com a nossa vida. Confiar que Deus fará o melhor para você. Bom, confiar é descansar. Confiar é o mesmo que descansar, né? Quer dizer, é esperar a direção de Deus para tomar a decisão adequada, na certeza de que Deus tem sempre o melhor para nós. Então, quando nós falamos em confiar, é a gente pôr nas mãos dele e descansar, deixar ele fazer como ele quer, como ele acha melhor. E os planos de Deus são melhores do que os nossos planos humanos que não estão debaixo da vontade do Senhor. Então, Deus ele tem sempre o melhor para nós. A fé também é imprescindível para que a confiança seja real, né? Salmo 125:1 fala: os que confiam no Senhor são como um monte
os montes de Sião, que não se pode abalar. Então, nós só conseguiremos confiar se nós tivermos fé em Deus. Apenas a verdadeira prática da fé cristã pode legitimar o que cremos. Então, apenas quando vivemos, colocamos em prática a fé cristã, aquilo que cremos vai ser legitimado, ou seja, nós precisamos colocar em prática o que nós ouvimos da palavra de Deus. Nós ouvimos tantas palavras, tantas ministrações, tantas pregações, mas nós temos colocado em prática, nós temos legitimado aquilo que nós acreditamos. Nós dizemos que acreditamos, mas acreditamos verdadeiramente? Precisamos colocar em prática. Se por um lado a fé cristã nos leva a confiar em Deus, por outro lado, a confiança em Deus é resultado da fé que temos no Pai e na sua palavra. Então, confiança é resultado da fé. Se nós cremos, se nós acreditamos na palavra, nós confiamos. Então, nós precisamos fazer presente no nosso tempo a nossa cultura, da nossa cultura e em tudo o que fazemos, o que nós cremos. Você acredita em Jesus? Faça Ele presente na sua vida. Faça Ele presente em todos os seus momentos, quando você está lá na escola, quando você está talvez trabalhando, né? Os adolescentes aí que já trabalham, quando você está na sua casa, você confia em Jesus, faça Ele presente em todas as suas coisas, nos seus pensamentos e nos seus projetos também. Como diz tem um filósofo francês chamado Maurice Blondel, que diz: se você quer realmente entender em que um homem acredita, não ouça o que ele diz, mas observe o que ele faz. Né? As atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Então, a confiança, ela é fruto da convivência, da intimidade e da intimidade. Por isso, ela gera segurança. Confiança, ela é igual convivência e intimidade. Então, se você convive com Deus, se você põe Deus em toda a sua vida, em todos os seus planos, em todos os momentos, você vai ter intimidade com Deus. Você vai buscar a intimidade com Deus. Isso gera confiança. Devemos fortalecer o nosso relacionamento com Deus para que a nossa fé cresça a cada dia. Então, nós devemos fortalecer o nosso relacionamento com Deus para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé aumente a cada dia. A fé é como os músculos do nosso corpo, né? Nós precisamos exercitar para se tornar mais forte e resistente. Quanto mais você faz exercício físico, quanto mais você fortalece o seu corpo, mais você vai ter resistência e força. A fé é da mesma maneira. Nós precisamos exercitar a nossa fé em Deus para que nós possamos fortalecer ela. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais Ele prova a nossa fé, que se torna ainda mais consistente. Então, como aquele bebê que nasceu e no início tomou leitinho, né? Daqui a pouco passa para um alimento, uma papinha amassadinha, né? Daqui a pouco começa a comer algum alimento mais sólido e vai aí ganhando a resistência, o corpo vai crescendo, vai se fortalecendo. Da mesma maneira Deus faz com a nossa fé, né? Ele vai aí provando a nossa fé, ele vai aí fortalecendo, né? Cada vez maior, para que a nossa fé vá crescendo um pouco mais
a cada dia. Isso é importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vivência com Deus e para a nossa vida pessoal. Você não está só. Se a nossa confiança em Deus depende do grau de intimidade que temos com Ele, então cada pessoa se relacionará com o Senhor de acordo com as suas experiências pessoais. Você tem buscado ter experiências com o Senhor? Isso depende muito da sua intimidade com o Senhor e o grau de confiança que você vai ter. A confiança aumenta à medida que conhecemos mais sobre o Pai. Então, como nós conseguimos conhecer ao Pai? Através da leitura da Palavra de Deus e através da oração. Então, a nossa confiança aumenta à medida que conhecemos mais sobre o Pai, pela leitura bíblica e pela oração. Deus promete na palavra nos guardar e proteger, além de estar sempre conosco, sempre conosco. Todavia, muitas decisões são tomadas no calor das emoções, sem que se consulte a Deus. Às vezes, essa atitude é sinal de autossuficiência, isto é, de querer resolver tudo sozinho, do nosso próprio jeito. Não faça isso. Não tome atitudes precipitadas, não tome atitudes no calor da emoção, naquilo que você está sentindo no momento. Isso pode ser muito prejudicial para a sua vida. Ore a respeito, aguarde com paciência a resposta do Senhor para você decidir se vai ou não fazer aquilo. E você vai ver que muitas coisas que você falaria sim, achando ser bom, Deus vai dizer para não fazer. E lá na frente você vai entender que a resposta do Senhor foi o melhor para a sua vida, né? A sua vida hoje é reflexo das decisões que você tomou no seu passado. As suas decisões te fizeram ser o que você é hoje. E as suas decisões podem influenciar todo o seu futuro. Então, se lembre disso, as decisões são algo muito importante na nossa vida. Nós não devemos tomar decisões de qualquer maneira ou pelaquilo que estamos sentindo no momento. Não se ache autossuficiente, né? Dependa do Senhor, é bom depender de Deus para tudo. Dependa do Senhor para tudo na sua vida. Devemos estar atentos também ao fato de que os nossos planos são traçados no coração, no nosso coração. E o que Deus fala a respeito do nosso coração, do coração do homem? Deus nos ensina que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Isso está lá em Jeremias 17, versículo 9. Então, o coração do homem é enganoso. Então, cuidado para fazer os seus planos. Por isso que nós precisamos orar antes de planejar, orar antes de tomar decisões, porque os planos são feitos no nosso coração, na nossa vontade, naquilo que nós temos vontade. E o nosso coração é enganoso, por isso que nós precisamos estar pautados no Senhor, né? Todos os nossos planos devem passar pelo Senhor. Queira saber o que Deus pensa a teu respeito, o que Deus quer para você. Bom, o cristão não é alguém independente. Ao contrário, ele deve manter uma vida de dependência a Deus, cuja vontade devemos buscar. Então, seja dependente do Senhor. Seja dependente do Senhor, a recompensa para nós. Quando nós dependemos de Deus, nós evitamos muitos tropeços, muitos erros, do que se nós andássemos sozinhos, autossuficientes. A vida é minha, eu faço o que eu quero, eu sei o que eu estou fazendo, né? Quando nós agimos assim, nós erramos muito mais.
Ouça os conselhos das pessoas que têm intimidade com Deus. Bom, nenhum cristão está só. Nunca se esqueça disso, você não está só. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, então você não está só. A intimidade genuína com Deus fornece um preenchimento único, um sentimento de plenitude que não encontramos em mais ninguém e em mais nada. Quando nós temos intimidade, buscamos a presença de Deus, nada é indescritível. É um preenchimento, é uma plenitude que nós sentimos que só Deus pode dar. Porque só Ele pode preencher o nosso coração. O homem tem um vazio dentro do coração que só Deus pode preencher. E nada se compara a esse preenchimento. Nós não conseguimos encontrar isso em mais ninguém e em mais nada do que você pense que seja bom ou que você queira, que você almeja alcançar, pode preencher esse vazio. Só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus. E quando nós somos preenchidos pelo Senhor, nós nos sentimos plenos, né? Nós nos sentimos aí plenos com aquilo que Deus, com a maneira que Deus preenche a nossa vida. Então, Davi, ele buscava a Deus muitas vezes por dia, porque ele encontrou em Deus essa plenitude, algo que o dinheiro não podia dar a ele, algo que o relacionamento com mulheres não poderia dar a ele, algo que as vitórias nas guerras que ele lutava poderia dar a ele. Então, Davi fala que ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas que ele preferia estar na presença de Deus. Só Deus pode nos fazer plenos. Para isso, devemos buscar a sua vontade e viver em obediência. Busque a vontade do Senhor. Busque essa presença que pode preencher a tua vida. Então, Davi, ele era rei. Davi, ele tinha tudo o que uma pessoa possa querer. Davi, ele tinha mulheres, ele tinha muitas riquezas, ele poderia satisfazer qualquer um dos seus desejos. Mas Davi, ele ia para a presença de Deus várias vezes, como eu falei, ao dia, várias vezes ele entrava no templo, na presença de Deus, e Davi fala que ele sentia prazer em estar ali. E naquele tempo, não tinha um templo físico, né? Davi, ele quis construir um templo para o Senhor, mas Deus disse que não, que Salomão, o filho de Davi, iria construir. Então, no tempo de Davi, era apenas uma tenda. E a gente imagina que essa tenda, por mais que ela fosse arrumada, fosse bonita, ela não chegava aos pés do palácio, da casa em que Davi morava, né? Tanto que Davi fala que ele morava em um palácio, então por isso era o desejo de construir algo para Deus. E aí a gente para pensar o que Davi via em uma tenda. Davi poderia estar deitado numa cama confortável, tendo o melhor tratamento possível, né? Porque ele era rei, ele tinha tudo. Então, o que Davi encontrava ali, naquela tenda? Davi encontrava a presença de Deus. E nada pode se comparar à presença de Deus. Então, o meu convite para você hoje é que você busque essa presença, essa plenitude em Deus. Se você não teve ainda uma experiência de entrar no seu quarto, de fechar a tua porta e orar e sentir ali algo diferente, algo novo, algo que você não quer sair do lugar, você não quer sair dali. Se você não teve essa experiência ainda, que é de ter a presença de Deus na sua intimidade, busque isso, porque não tem preço, não tem
nada mais, nada que seja melhor do que esse momento com Deus. Busque a intimidade com o Senhor. Busque a vontade do Senhor. A Bíblia ensina, Efésios 3:20 fala: aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para trabalhar e para fazer na sua vida muito melhor do que aquilo que você planejou, muito melhor do que aquilo que você colocou no papel, muito melhor. E Deus, Ele só vai fazer quando você entregar nas mãos dEle, quando você confiar nele. E a confiança só vem através da intimidade com o Senhor. A confiança só vai vir quando você se entregar mesmo, quando você buscar essa intimidade com Deus. Bom, eu queria deixar aqui um desafio para você. Pega um papel, pega uma caneta, tire um momento de oração, ore primeiro e entregue ao Senhor a sua vida e peça para Ele te ajudar a fazer um planejamento de pelo menos uns 5 anos aí. 5 anos. Para daqui uns 5 anos, aonde você quer estar? O que você procura alcançar na sua vida? Se você tiver 15, você vai estar com 20 anos. Com 20 anos, o que você deseja para a sua vida? Faça isso em oração. Nesse momento, nesse lugar de intimidade com Deus, né? Busque e veja se o que for colocado ali bate com o que você pensou, com o que você almeja alcançar. Peça para o Senhor te dar detalhes, te dar as maneiras como alcançar. Peça para Ele cumprir a vontade dEle na sua vida. E essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu oro para que você tenha essas experiências com Deus. Tenho orado, pedido muito ao Senhor que dê experiências pessoais a cada um de vocês. Que vocês possam, pela sua experiência pessoal, falar quem Deus é. Às vezes tem adolescentes que não conseguem, adolescentes ou até pessoas mais maduras, que não conseguem falar de Deus para as pessoas. Será que já tiveram uma experiência com o Senhor? Eu já falei em outra aula sobre aquele cego que Jesus curou e que foi se apresentar aos sacerdotes, e os sacerdotes queriam complicar a vida de Jesus, pegar Jesus em algum erro. E isso aconteceu no sábado. Então eles estavam acusando Jesus por ter feito aquele milagre no sábado. E eles perguntam quem foi que fez isso. E aquele cego, ele fala: eu não sei quem foi. Não com essas palavras, tá? Mas queria significar isso. Eu não sei quem foi. Eu só sei que ele me curou. Ou seja, ele está dizendo: eu não sei quem é, mas eu sei o que eu vivi com ele. Eu sei a experiência que eu tive com ele. Então, que você tenha autonomia, que você tenha autoridade para dizer quando te perguntarem sobre Jesus, ou quando você for falar acerca de Jesus: eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele pode fazer na sua. Bom, que Deus abençoe, que haja confiança em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amo você, tô morrendo de saudade. Fiquem na paz e que Deus abençoe.